Olá pessoal, como vão vocês? Estamos iniciando hoje nossa quinta aula de banco de dados e hoje o assunto é linguagem SQL, ok? Como nós vimos anteriormente, né, nós falamos do modelo entidade relacionamento, que gera o modelo conceitual, falamos do modelo relacional, modelo lógico, né? E falamos que o modelo lógico, quando ele é feito, quando nós fazemos o mapeamento do modelo de dados, já começa a haver preocupação com o sistema de gerenciamento de banco de dados que vai ser utilizado, certo? É o processo de transição para o projeto físico, tá? E hoje nós iremos falar dessa parte aqui, do projeto físico realmente. O que engloba esse assunto? A linguagem SQL, né, que nós vamos conhecer a sintaxe e alguns dos principais comandos, tá? Não todos hoje, mas ao longo do curso. E a gente vai trabalhar com SGBD específico, não hoje também, mas iremos posteriormente, que vai ser uma SQL, ok? Então vamos falar um pouquinho da linguagem SQL. A história. Quando bancos de dados relacionais estavam sendo desenvolvidos, foram criadas linguagens destinadas à sua manipulação. E lá na década de 70, o departamento de pesquisas da IBM desenvolveu a SQL, tá? E um tempo depois, em 1986, a American National Standard Institute, ou seja, Instituto de Padronização Americano, né, publicou o SQL como um padrão, uma linguagem padrão. O que isso quer dizer? Quer dizer que, independente do sistema de gerenciamento de banco de dados que vocês irão trabalhar, a linguagem SQL vai ser praticamente a mesma, tá? São poucas coisas que vão ser alteradas, são algumas características específicas do SGBD, certo? Então isso facilita bastante o entendimento e até mesmo o aprendizado, tá? Se nós levarmos em consideração, por exemplo, as linguagens de programação, você aprendeu a programar em C, certo? Você conheceu a lógica e tudo mais e você já cria programinhas em C. Se você for migrar para Java, claro que vão haver algumas semelhanças, a lógica você aproveita, no entanto, você vai ter que se adequar àquela nova linguagem, assim como quando nós vamos aprender um novo idioma, certo? E a SQL, por ser padrão, nós não precisamos passar por todo esse sofrimento, digamos assim, certo? Porque por ser padrão, ela vai ser sempre a mesma, certo? Então, lembra quando nós falamos lá no começo sobre DDL e DML? É aqui que a gente começa, que isso começa a fazer sentido, tá? A SQL ela apresenta uma série de comandos que vão permitir a definição dos dados, ou seja, a DDL, tá? O que são isso? São comandos, então, que vão nos ajudar ali na definição, na criação desses dados, tá? Então, como exemplos de comandos DDL, de comandos SQL do tipo definição de dados, nós temos o create, tá? O create ele será usado quando nós formos criar a base de dados, criar as tabelas, tá? Então vai ser através desse comando aqui. Nós temos também o comando alter, que ele serve para alterar alguma informação. Eu quero alterar a característica da minha tabela, coisa do gênero, eu vou utilizar esse comando, tá? E o drop ele serve para apagar uma tabela ou um banco de dados, enfim. Então, esses tipos de comandos que criam, alteram, que modificam, enfim, eles são classificados, digamos assim, como comandos de definição de dados, tá? Diferentes dos comandos de manipulação de dados, tá? Que são os comandos SQL do tipo DML. O nome já é explicativo, né? Eles servem para nós manipularmos as informações do nosso banco de dados.
Então aqui eu vou utilizar quando eu estiver criando meu banco de dados, ou alterando, ou apagando. E aqui eu vou utilizar para modificar, para alterar as informações contidas no meu banco de dados. Então eu posso selecionar informações, eu posso inserir informações, eu posso atualizar e posso também deletar essas informações, tá? Então tá aí a diferença do DDL e do DML de maneira mais prática, certo? Vamos então à sintaxe de algum desses comandos, certo, pessoal? Opa, eu aproveitei a apresentação e não acabei com o título. Aqui nós temos então a sintaxe dos comandos SQL, ok? Então, que comando eu vou utilizar para criar a minha base de dados? O que eu quero dizer com isso? Antes de criar um banco de dados, antes de me preocupar com qual sistema de gerenciamento eu irei utilizar, é preciso, primeiro, criar uma base de dados, certo? Então, quando nós fizemos aquele relacionamento, lá nas aulas anteriores, ali nós estávamos trabalhando com os atributos, com as entidades, né? E é preciso dar um nome para todo aquele conjunto, certo? E, nós fazemos isso criando uma base de dados. Então, por exemplo, eu tenho aquele relacionamento lá do empregado, dependente, departamento, esse tipo de coisa. Eu tenho um conjunto de entidades ali. Eu vou nomear, vou chamar aquilo lá de banco de dados da empresa, por exemplo. Esse vai ser o nome, tá? Como que eu faço isso utilizando SQL? Eu vou lá na linha de comando e escrevo create database, tá? E o nome que vai ser dado ao meu banco. Através dele eu irei identificar as informações ali dentro, tá? Então, uma vez que eu criei o meu banco de dados, eu não tenho nada dentro dele ainda, certo? Então agora nós partimos para a criação das tabelas, tá? Das entidades, como no modelo lógico, no modelo relacional. Como que eu crio uma tabela? Eu vou utilizar o comando create, né? Que é uma DDL, uma linguagem de definição, certo? E a sintaxe é a seguinte: create table e o nome que eu darei a essa tabela. Uma vez que eu dou o nome a essa tabela, nós iremos abrir parênteses. Eu coloquei aqui embaixo, mas só para ficar mais visual, mas isso aqui vocês vão fazer de fora a fora. Create table, o nome da tabela, abre parêntese, e aí vocês vão informar o nome do atributo, tá? E o tipo dele, o nome do próximo atributo e o tipo, quantos atributos houverem no banco, na tabela de vocês. Estou falando grego, pessoal? Então, vamos voltar um pouquinho na aula anterior, aqui em modelagens, tá? Vamos ver o que eu tenho aqui. Não, aqui não vai abrir. Exemplo aqui. Aqui eu tenho o relacionamento que nós fizemos na aula passada. Lembra? Empregado, departamento, telefones. Então, aqui eu tenho o modelo visual, certo? O modelo lógico que eu mostrei para vocês. Nessa parte que nós estamos falando agora, do projeto físico, nós iremos criar essas tabelas aqui no banco de dados em si. Então, o meu banco de dados da empresa, tá? Eu vou criar uma tabela empregado, uma tabela em departamento, uma tabela telefone de empregados, uma tabela dependente, certo? E aí, quando eu tiver nesse processo aqui, ó, create table, o nome tabela e o nome dos atributos, o que eu vou escrever ali dentro? Eu vou escrever lá create table empregado, né? Aí dentro do parênteses eu vou colocar código emp integer, tá? Nome empregado varchar 50, nascimento emp
date. Então, tudo isso aqui que vocês já modelaram, vocês vão inserir aqui dentro, tá? Isso aqui vai, então, criar um banco de dados, vai criar aquela estrutura vazia, tá? Onde, posteriormente, nós iremos inserir os dados. Ficou claro? Daqui a pouquinho eu vou mostrar para vocês utilizando o programa de fato, espero que fique mais claro, tá? Então, uma vez criado a minha base de dados, criadas as minhas tabelas, eu irei inserir valores na minha base de dados. Eu coloquei aqui entre parênteses, inserir valores 1 e inserir valores 2, porque existe mais de uma forma de fazer isso, tá? A primeira seria insert into. Into quer dizer dentro, né? Insert into, nome da tabela, uma tabela que já foi criada anteriormente. E aqui dentro eu vou colocar todos os atributos de novo, dessa vez sem o tipo, tá? Fecha parêntese, values, abre parêntese de novo e os valores. O que eu quero dizer com isso? Então, por exemplo, se eu coloquei aqui nome, tabela, endereço, tabela, idade, tabela. Perdão, idade não, código. Opa. Código. Tabela. O nome tabela vai ser do tipo varchar, certo? Varchar, nome da tabela não, o nome da pessoa, né, no caso. Vai ser um varchar 30, por exemplo. O endereço vai ser outro varchar 50. E o código vai ser do tipo integer, tá? Então, quando vocês criarem a tabela, vai ser algo desse tipo aqui que vocês irão colocar lá dentro. E aí, na hora de inserir, nós pegamos isso aqui de novo, certo? Aqui, nome, só que aí eu vou tirar os tipos, tá? Mantenho as vírgulas, mas eu tiro os tipos. O que eu estou dizendo aqui, ó? Na tabela X, que foi criada, nos campos nome tal, endereço e código, eu quero que você insira esses valores aqui. No nome eu quero colocar Virgínia, endereço, casa, tá? Código na minha tabela 1, por exemplo. Então aqui você mostra a estrutura que vai ser utilizada e aqui o valor que vai ser utilizado. Um item muito importante, pessoal, quando vocês forem inserir esses valores, lembrem-se que tipos de dados, do tipo varchar, o que for string, o caractere, sempre vai ter que vir com aspas, tá? O número 1 aqui, no caso, não é necessário, tá? Número não precisa, mas strings, cadeia de caracteres, sempre utilizaremos aspas, tá? Essa forma de inserir dados aqui, ela é interessante quando nós não vamos vamos preencher todos os campos da tabela, tá? Então aqui, por exemplo, a minha tabela tem o campo nome, endereço e código, mas eu não quero inserir o código, por exemplo, eu quero inserir só o nome e o endereço. Então, eu utilizo esse insert into dessa forma, nesse caso, tá? E aí ele vai preencher esses dois campos, mais o campo código, ele vai ficar em branco, certo? Então, não é obrigatório que eu preencha todos os campos de uma vez. Agora, nessa segunda forma, tá? É uma forma mais simples até. Eu vou simplesmente pular essa parte aqui dos tipos. Eu apago isso aqui e vou direto para o values, ou seja, insira dentro da tabela, nome tabela, os valores Virgínia, casa e o código, certo? Essa é a diferença. Então, quando eu for inserir todos os campos
inserir valores em todos os campos da minha tabela, eu utilizo apenas insert into e pronto, certo? Outros comandos interessantes para visualizar dados, tá? Eu vou utilizar o comando select. O comando select ele serve para eu recuperar essas informações. Então eu criei lá a minha tabela, inseri uma série de valores, eu quero recuperar alguma coisa, tá? Então eu vou utilizar isso aqui. O select asterisco from, ele serve para recuperar todas as informações da tabela. Como que funciona? Eu escrevo select, coloco asterisco, from, ou seja, de onde? Da tabela X. Então ele vai listar para mim todas as informações contidas naquela tabela, tá? E a segunda forma de visualizar essas informações seria select from, nome da tabela. Reparem que aqui eu não utilizei o asterisco. E aqui eu defino os atributos que eu quero visualizar. Da mesma forma que aqui eu defini quais os atributos eu queria inserir, eu posso também selecionar quais atributos eu quero visualizar. Então, se eu quero visualizar apenas o nome e o endereço, eu coloco aqui, select from, nome tabela, vírgula, endereço tabela. Aí ele vai listar apenas essas informações para mim. Diferente do select asterisco from, que ele vai me trazer tudo, tá? Outros comandozinhos interessantes, tá? Para eu selecionar uma base de dados, eu utilizo use, aí eu coloco o nome do banco de dados. Visualizar banco de dados, show databases, e visualizar as tabelas contidas no banco de dados, show tables, tá? Então, pessoal, pode ter ficado um pouquinho rápido, um pouquinho confuso, mas tudo isso aqui eu vou mostrar para vocês agora, tá? Utilizando esse exemplozinho aqui, uma entidade empregado simplificada, tá? Eu vou criar uma base de dados e eu vou inserir essa tabelinha aqui para vocês verem o funcionamento, ok? Aguardem a segunda videoaula.